Boa noite a todos. Outro dia eu estava lendo um comentário, eu não sei de que palestrante espírita, sei lá, estudioso, dizendo assim, que a gente fala tanto em amor, que a gente fala tanto em compaixão, em indulgência, em solidariedade, mas que essa pessoa, que eu não sei quem é, estava observando que os espíritos entram tudo assim, ó. Senta, olha para frente, não olha para lado nenhum, não cumprimenta ninguém, entra, toma o passe e sai assim. Então, é aquela ideia errada que para você ser discípulo de Jesus e para você ser um religioso, ou seja lá, você tem que ser sério, né? Tem aquela cara sombria, quando na realidade a alegria, a espontaneidade é uma das melhores maneiras de nós nos conectarmos com o plano espiritual superior. A gente tem que ser alegre, a gente tem que ser descolado, a gente tem que brincar, brincadeiras sadias, piadinhas sadias, precisa tirar essa aparência séria que a gente tem, porque a gente está dentro de uma casa espírita, porque a gente é espírita, mesmo porque, se nós formos avaliar realmente como era Jesus, Jesus não tinha aquela cara de tragédia que a gente costuma imaginar e ver pregado na cruz. Se ele era um espírito de luz, se ele era um espírito em contato direto com o Pai, ele tinha que ter muita alegria na alma dele. Ele devia irradiar muita coisa boa, muita felicidade, muita paz e muita gratidão. Então nós precisamos entender assim, que para você ser um espírito de luz evoluído, você tem que tirar a carranca. É o primeiro passo. Porque a carranca que se apresenta aqui, normalmente é a que está na alma. E como que nós vamos chegar ao Pai? E como nós vamos atrair os bons espíritos se nós estivermos carrancudos, revoltados, criticando tudo e todos, achando que ninguém vale nada, que ninguém sabe nada? Então a gente tem que começar... E como é muito difícil o exercício de dentro para fora, então a gente começa de fora para dentro. Então eu posso estar com a minha alma, seja como for, mas eu vou sorrir, eu vou dizer boa noite, eu vou manter uma aparência de felicidade e de paz, porque afinal de contas eu estou numa casa que fala de Jesus. Eu estou numa casa em que todo o plano espiritual trabalha em nome de Jesus. Eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar descontraído, eu tenho que estar com um sorriso, com alegria no rosto e com muita gratidão no coração. E é assim que nós vamos começar a noite de hoje. A nossa oração nada mais vai ser do que vibrarmos muita alegria da oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui juntos, no exercício da fraternidade. E gratidão por esta oportunidade bendita que nós estamos tendo. E gratidão a Deus nosso Pai, que não desiste de nós e que permite que a gente reencarne quantas vezes for necessário até a gente aprender que o que importa na vida é o amor, é amar. E que o amor é a energia máxima que sustenta todo o universo. Então, com esse sentimento de alegria e gratidão, vamos nos abraçar em espírito. Vamos pensar nos companheiros que estão à direita, nos companheiros que estão à esquerda, nos companheiros que estão atrás, na frente, e dizer assim: o Deus que habita em mim, habita em toda essa gente que está junto comigo. Aqui nós somos todos irmãos. Para Deus não existe diferença. E é assim que eu quero me colocar, como irmão, abraçando espiritualmente todos os encarnados e estendendo esse abraço a todos os desencarnados que amorosamente aqui estão para nos auxiliar, e também aqueles que, como nós, estão vindo aqui buscar auxílio. E assim, fraternalmente, alegres e gratos, oferecer a Deus nosso Pai a oração que Jesus nos ensinou e pedir a este Pai misericordioso que transforme este Pai nosso em bênçãos que caiam para acalmar todos os corações de nós habitantes do planeta Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre um grande médium trabalhador da doutrina espírita. Nós estudamos bastante, e é muito indicado pelas casas espíritas, que a gente estude a codificação de Kardec. Né? Então, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese, o Evangelho, o céu e o inferno. Mas nós devemos e precisamos realmente estudar. Mas nós devemos também nos voltar, prestarmos um pouco atenção naqueles irmãos nossos que dedicaram toda a sua vida e toda a sua mediunidade para a doutrina espírita. Aqueles irmãos que não mediram esforços em ser canais abertos, constantes, à disposição dos espíritos superiores para poder estar nos orientando através da sua mediunidade exercida com muita santidade. E hoje nós vamos falar exatamente de um desses irmãos, também mineiro, não é? João Nunes Maia. E João Nunes Maia, já assim, na realidade existe uma empatia muito grande da minha pessoa para com este médium, porque ele foi o médium de Miramês, que é um espírito do qual eu me identifico porque eu aprendi muito, porque pela postura humilde que Miramês tem, e a gente sabe que é um espírito de escola, mas ele manda as mensagens através de João Nunes Maia com uma simplicidade, se igualando tanto a nós e nos incentivando, não é? Porque se você começa a ouvir um espírito de muita, assim, você começa a achar que o outro está muito longe daquilo que nós deveríamos ser, você se desanima. E Miramês não. Ele é simples, ele é puro, ele é humilde. Então, como esses livros de Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, me auxiliaram muito, tanto que o grupo espírita em Igaraçu chama-se Miramês, então já faz com que eu me apegue bastante nesse médium João Nunes Maia. Mas, para minha surpresa, João Nunes Maia é o médium que trouxe para nós a pomada mediúnica do vovô Pedro. E vocês veem como é sempre tempo de aprender e como a gente sempre é ignorante. 30 e poucos anos que eu estou na doutrina espírita, assisti palestras de João Nunes Maia lá em São Bernardo do Campo, onde eu iniciei na doutrina, assisti o lançamento dele, Ave Luz, e não sabia até pouco tempo que João Nunes Maia foi o médium que o plano espiritual usou para trazer para nós essa pomada mediúnica do vovô Pedro, que alivia muitas dores, que é realmente, acontece quando você usa a pomada do vovô Pedro, coisas assim que às vezes os remédios da medicina tradicional não fazem efeito. E eu me lembro que eu já conhecia lá no grupo em São Bernardo do Campo, e que a minha mãe, eu peguei essa pomada para a minha mãe, que tinha alguns problemas e que foram sanados graças a essa pomada. Então hoje nós vamos contar, e essa pomada é usada aqui no asilo para os idosos que estão internados aí e necessitam de pomada. Então é assim, João Nunes Maia, como eu disse, nasceu em Minas Gerais, e ele tinha um centro espírita chamado Maria Nunes, que era por causa da mãe dele, e ele desde cedo, ele psicografava. E chegou um momento em que ele quis lançar o livro, ele psicografou um livro chamado Além do Ódio, pelo espírito Niquinha. E ele tinha esse livro. Então o plano espiritual pediu a ele que ele fosse fazer o lançamento desse livro num leprosário chamado Santa Isabel, em Betim, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E João Nunes Maia, muito disciplinado,
com muito sacrifício, porque ele não tinha como chegar até esse sanatório, mas diz a história que ele conseguiu um Fusquinha, isso foi em 1972, ele conseguiu um Fusquinha e colocou 7 pessoas dentro do Fusquinha e foram para esse sanatório para fazer o lançamento do livro. Eram poucos livros, mas que ele deveria entregar a todos os que ali estavam. E ele foi entregando o número reduzido de livros. Quando ele chegou no sanatório, viu, além dos internados, uma multidão que o aguardava, ele ficou apavorado, porque ele disse, são poucos livros, quero dar para todos, mas não vou conseguir. Mas o diretor do leprosário falou para ele, olha, você, do Centro Espírita Campos Vergal, que era dentro do leprosário, falou para ele, fica tranquilo, porque aqui a maioria são famílias dos internados. Então vai dar fácil, você dá um livro para cada família. E assim foi, e ele deu tudo certo, entregou todos os livros, e na hora que ele estava que terminou a entrega dos livros, o lançamento Além do Ódio, chama-se o livro, ele percebeu pelas vias mediúnicas, porque o João Nunes Maia, ele tinha vidência, psicofonia, psicografia, desdobramento, tudo que a gente tanto quer, ele tinha tudo era dele. E ele, através das vias mediúnicas, ele percebeu que os personagens do livro que ele estava escrevendo, que eram africanos, né, que eram do tempo dos escravos, entraram no centro. Foram entrando muito sorridentes, e diz assim que todos eles vestidos com roupas de domingo, né, e ele conheceu, porque eram espíritos que tinham convivido com ele durante a psicografia, e foram entrando e formando fila, assim, uma ala, um de cada lado, muito alegres, muito sorridentes. Daí um pouco entrou os personagens principais do livro, e ele não entendeu. Ele falou assim, mas agora que eu acabei de distribuir o livro, que tudo terminou, que já estão quase nas despedidas, eles chegaram, mas não questionou, apenas olhou. Nesse meio tempo ele vê entrar um nobre, tudo pela via mediúnica, pela vidência, entrou um nobre, e que foi recebido com muita reverência, muito respeito pelos personagens do livro. Aí ele se questionando, mas esse eu não conheço. Ele não é personagem do livro, não é nem o espírito que me ditou o livro. E esse nobre foi entrando, chegou próximo de João Nunes Maia. Quando João Nunes percebeu que ia haver um intercâmbio mediúnico, se afastou daquele aglomerado onde todos estavam felizes comentando o lançamento do livro, e o Espírito disse para ele, pegue um papel e escreva o que eu vou te mandar, que eu vou te pedir. Outra observação que eles fazem é que dificilmente numa reunião onde pode acontecer uma psicografia não tenha um papel ou uma caneta. Mas ele disse que lá não tinha. Ele precisou pegar um pedaço do papel da onde ele tinha trazido os livros embrulhados e a caneta que ele tinha e foi passando. E só foi falando de ervas e mais ervas e mais ervas. Depois que ele disse tudo, ele disse assim, o Espírito disse para ele, é uma pomada que vai auxiliar muito os nossos irmãos rancenianos, que são os que tinham lepra. Essa pomada vai aliviar muito o sofrimento que eles têm. Só que essa pomada vai ter um preço. Aí o João Nunes Maia já falou, mas preço mediúnico dentro do espiritismo? Ficou preocupado, né? Já começou a desconfiar. Aí o Espírito disse para ele, o preço é Deus me pague. Quem receber a pomada não pode pagar nada. Essa pomada não deve ser cobrada. Se ela for cobrada, ela perde as propriedades dela. Ela vai ter que ser sempre doada. Aí o João Nunes Maia disse assim, mas e qual é o seu nome? O Espírito riu e disse assim, me chama de vovô Pedro. E foi embora. Aí o João Nunes Maia foi atrás disso, acabou a reunião, voltaram cada um para sua casa,
toda a vida voltou ao normal. E João Nunes Maia começou a ir atrás de todos aqueles ingredientes. Foi muito difícil para ele arrumar todos os ingredientes que tinha sido pedido. Inclusive tinha um, chamava condurango, que eu não consegui guardar o nome dessa erva, condurango, que ele não achava de maneira nenhuma. Aí falaram para ele, então, procurar um laboratório que fazia manipulação de remédios, né, de ervas, talvez soubesse. Aí ele soube que condurango é uma erva da Índia, e próximo dos vulcões, da região vulcânica da Índia. E que, na época em que os hanseasianos, né, os leprosos, eram execrados da sociedade, porque hoje é mais aceito, hoje tem cura, mas houve uma época, e vocês devem saber naqueles filmes épicos que os hanseasianos tinham que ficar escondidos. Então, lá nessa região da Índia, próximo aos vulcões, essas pessoas acometidas pela lepra iam se esconder da sociedade. E quando a pele incomodava muito, sofria muito, eles pegavam essa erva e esfregavam pelo corpo. Então vocês veem, o espírito tinha esse conhecimento. E como ele estava passando a receita de uma pomada para aliviar a dor daqueles que estavam doentes, ele fez uso desse condurango, que era essa erva. Que deu muito trabalho para o João Nunes Maia, porque sempre João Nunes Maia era muito pobre, ele tinha uma dificuldade muito grande, até para sobreviver, quem dirá para importar toda essa erva e arrumar todos esses medicamentos. Mas uma coisa que nós temos que ficar mais certos na nossa fé, é que nós nunca estamos sozinhos. Então, quando a gente se propõe a trabalhar para o bem, alguma coisa na última hora sempre acontece e você consegue atender os seus objetivos caritativos, né? Bom, mas não foi fácil, não. João Nunes Maia não sabia para quem apresentar aquilo, tinha um pouco de medo, sabia que ele não ia ser aceito, porque na doutrina espírita, até como cuidado, tudo que é novidade é olhado muito de lado, às vezes eu acho que até de lado demais, olhado de lado demais, e a gente perde algumas oportunidades, mas tudo bem, melhor isso do que cometer erros. Então ele teve que se virar sozinho. A primeira porção de pomadas que ele fez foi dentro da casa dele, numa panela de pressão velha de 2 litros. Então ele manipulou tudo sozinho, quer dizer, a gente diz sozinho, mas vocês imaginam a quantidade de espíritos e o próprio espírito que ditou a receita, quanto teve que ajudar. E ele fez, nessa panela de 2 litros, colocou nos potinhos e ele falou, e agora? Apresente para quem? Dou isso para quem? Fala o quê? Faça o quê? Então disse que tinha um mendigo que ficava na porta do centro espírita que ele frequentava, que agora eu não me lembro o nome, que não era o Maria Nunes, mas era um outro, que tinha umas feridas nas pernas. Então ele levou 2 potinhos e disse assim para o mendigo, olha, eu estou testando essa pomada, mas acho que vai fazer bem para as suas feridas. E entregou. E continuou a vida dele um pouco apreensivo, não sabia o que ia acontecer. E o mendigo sumiu um tempo. Ele disse, mas, puxa, agora que eu resolvi fazer meu teste, depois de muito tempo, o homem apareceu. E apareceu com uma calça abaixada, a barra normal, a calça colocada normal, e a outra com a ferida. Aí o João Nunes Maia falou, mas e aí a pomada? Ele falou, maravilha! Levantou a calça, se secou tudo. Aí o João Nunes Maia falou, mas e a outra ferida? Ele falou, não, essa é meu ganha-pão. Se sarar as duas, não tenho mais como pedir esmola. Então essa vai continuar. Então, mas, gente, isso não é verídico. As pessoas que acompanharam o João Nunes Maia contam, né? Existe hoje a Joselma Coelho, ela também é de Minas, do Centro Maria Nunes, ela coordena, né, toda essa produção
dessa quantidade enorme de pomadas. Bom, foi muito difícil, o custo é muito alto, eles não podiam cobrar para ninguém. O João Nunes Maia, que era amigo do Chico Xavier, tinha vergonha de mostrar a pomada para o Chico Xavier, porque ele achava que o Chico podia não acreditar. Então ele achou melhor não envolver o Chico em alguma coisa que ia dar muita polêmica, como começou a dar polêmica no meio espírita em todos os lugares. Foi um médico, amigo do João Nunes Maia, que apresentou a pomada para o Chico Xavier, que escreveu, porque naquele tempo não tinha e-mail. Eu sou daquele tempo, também não sou usar e-mail, nada. Então o Chico mandava as cartinhas, falando para o João Nunes Maia: como que você demora 10 anos para me apresentar uma bênção dessa? E começou o Chico Xavier receber as pomadas. Então disse que era a coisa mais engraçada, ele mandava as pomadas para o Chico. Então disse que chegava lá em Uberaba, o Chico com os bolsos tudo engordurado, porque a pomada é engordurada mesmo, né? Não sei o que tem, não sei, porque eles não passam qual é a fórmula. Eles são criteriosos para passar a fórmula, não é para qualquer lugar que eles passam. E o Chico Xavier saía distribuindo a pomada para todo mundo. Uma outra coisa interessante nessa história da pomada do vovô Pedro é que João Nunes Maia foi visitado por um laboratório, por um representante de um laboratório norte-americano, que disse para ele assim: olha, me passa a receita e nós te pagamos 10 milhões de dólares e morre o assunto. O João Nunes Maia falou assim: olha, eu nem sei o que é 10 milhões de dólares, eu não imagino como seria. Agora, eu não posso passar uma coisa que não é minha, porque me foi passado essa receita, não fui eu que inventei. E aí o assunto morreu por aí, e eles continuaram aí, mais pessoas foram se envolvendo na fabricação dessa pomada, o tempo foi passando. Em 72 foi quando ele recebeu a receita, quando ele recebeu o receituário. 15 anos depois ele estava em São Paulo, lá na capital, e disse que João Maia gostava muito de bibliotecas. Todas as cidades que ele ia para as bibliotecas. E ele estava lá folheando quando de repente ele viu Franz Mesmer, aquele que trabalhou com magnetismo. Aí ele disse: mas o espírito era esse. Mas então foi Mesmer, né? Franz Mesmer que me passou essa pomada. Franz Mesmer era um médico alemão e magnetizador. Tem um filme muito interessante que conta a batalha dele, né? Aí na hora que ele se deu conta que é um cientista que tinha passado a pomada, o espírito, o Mesmer, apareceu para ele. E ele falou: mas você não se apresentou? Ele falou: olha, eu já sabia que você ia ter trabalho falando vovô Pedro. Imagina se eu falo Franz Mesmer. Eles iam dizer que você tinha ficado louco e que nada disso era verdade mesmo. Então tinha que ser um nome bem simples para que você tudo fosse muito simples. Porque é claro que vocês sabem como nós somos, né? Então se fala que foi o Mesmer, uns vão querer a pomada, outros vão dizer que o outro inventou. Fala, vovô Pedro pode ser qualquer um. E o Franz Mesmer, mas que o assunto não é isso hoje, Franz Mesmer descobriu o magnetismo animal. Porque existe o fluido cósmico universal, um parênteses aí da pomada. O fluido cósmico universal é a energia primordial do universo. É como se fosse o hálito de Deus. A partir disso é que se produz tudo, inclusive as coisas materiais. E esse fluido universal, ele tem mutações. Por exemplo, no ímã é o fluido magnético. Na planta é o fitomagnetismo. No animal é o fluido animal, que é a energia própria de cada um, que Mesmer descobriu que através dessa energia bem trabalhada, as pessoas podem umas auxiliar as outras. Mas não é o caso hoje, porque eu nem sei falar direito disso, mas eu só quis dizer, se vocês quiserem pesquisar, Franz Mesmer e o magnetismo animal, que a gente chama de fluido,
né? Que os espíritos chamam o fluido que também o perispírito tem. Também o perispírito é formado desse fluido universal, mas mudado. Conforme a situação, existe uma mutação nesse fluido cósmico universal. Bom, hoje, então, Mesmer foi que passou a receita, então o vovô Pedro, na realidade, é o grande cientista, médico, magnetizador, Franz Mesmer, e que todo mundo conhece como o vovô Pedro. Hoje, existem 24 casas espíritas que foram criteriosamente avaliadas pela Casa Maria Nunes, que é onde tudo começou, mas que eles não estavam dando mais conta, porque a pomada realmente pegou, todo mundo queria e foi distribuída por uma porção de lugares. Então, quando eles viram que eles não iam dar mais conta, correram pedir auxílio para o Chico Xavier. Então, disse que Chico Xavier, muito sério, porque disse que o Chico era muito brincalhão, ficou quieto, daí um pouco ele disse assim: Dr. Bezerra de Menezes está me falando que chegou a hora de vocês dividirem o trabalho com outras casas espíritas. Aí existe um critério, né? Não é para qualquer casa espírita ter passado, e hoje são 24 casas espíritas. O custo é grande. Então, se eu ganhar a pomada, eu não posso pagar nada. Só que tem que ter dinheiro para fazer. É igual a história da sopa que é distribuída. Você não pode cobrar a sopa de quem você vai entregar. Mas existe um monte de pessoas por trás disso, comprando os alimentos, doando os alimentos para que a sopa fique pronta. A mesma coisa com a pomada. Então, existem aqueles que doam. Inclusive, o Chico Xavier, enquanto esteve vivo, mandava constantemente dinheiro para eles, para poder confeccionar essa pomada. Então, um critério que eles usaram é assim: as casas que querem a pomada costumam dar um auxílio quanto quiserem, mas eu preciso da pomada, minha casa espírita precisa, o meu hospital precisa. Então eu mando, eu enquanto entidade, mando para esses laboratórios. Eles já são registrados pelas leis dos homens, eles têm laboratório registrado, eles estão todos dentro da lei, tudo é realmente um laboratório. A diferença é que uma reunião, é uma pomada, é um remédio mediúnico, né? E ajudado dessa maneira. As pessoas que querem, as entidades que querem, auxiliam na confecção para que ela possa existir. Eles fazem, ao centro deles lá, eles fazem uma quantidade, parece que de 50 mil pomadas por mês. E eles já se dividiram assim: tem os caldeirões, onde são manipuladas as ervas, depois tem o setor onde são esterilizados os potinhos, depois existe o setor de fazer a rotulação, mas eles têm uma luta constante, porque diz que sempre existe aqueles que sabem, né, da força dessa pomada e querem ganhar em troca desse nome. Mesmo em Belo Horizonte, várias farmácias inventaram lá uma pomada Vovô Pedro e começaram a vender. E eles têm pessoas envolvidas que vão investigar. E quando descobrem isso, vão questionar as pessoas que estão tentando burlar os demais, fazendo uso do nome da pomada do Vovô Pedro. Eu achei extremamente interessante essa história. Eu acho que nós devemos mesmo estudar Kardec, mas nós devemos também ficar um pouco mais atentos para esses grandes vultos do Espiritismo, para esses que deixaram a sua mediunidade à disposição do plano superior, em troca de amor por nós mesmos. Porque tudo o que esses médiuns, grandes médiuns, fazem, eles não cobram nada. A vida de muita luta financeira, é uma vida de muita abnegação. E a gente deve saber, e a gente deve ter conhecimento, até para dar força, né, de saber, poxa, eu aprendo a doutrina espírita,
E olha como tem exemplos daqueles que puseram a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, em prática. Que é exatamente isso, esse que é o objetivo. Porque eu vou dizer de novo, é extremamente importante o estudo. Mas se eu estudo, intelectualmente eu estou ótima, mas o meu coração gelado. Se eu não tenho o sentimento de pôr em prática todo o amor que está sendo pedido para que eu ponha, se eu não tiver vontade de viver aquilo que Jesus pediu para eu viver, que é o do amor ao próximo, de nada vai me valer ter decorado todos e todas as perguntas de todos os livros. Pelo amor de Deus, a Vera está falando que precisa estudar. Precisa sim, mas junto com o estudo, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Porque uma coisa que... eu vou acabar, viu, gente? Calma, não precisa ficar preocupado que eu não vou falar mais. É uma coisa que às vezes me preocupa. Eu me encantei com essa história. Vou estudar a história, porque você imagina o sacrifício, a luta de João Nunes Maia, né? Sozinho ali, tentando fazer o bem para os outros, né? E levando sempre chicotadas, todo mundo contra, e ele firme na fé, no amor, a mediunidade pura, recebeu a mensagem. O vovô Pedro não sabia nem quem era, mas falou que aquilo ia ajudar os rancenianos. Então é isso que eu vou fazer, sabe? A gente tem que se pegar nessa gente, para a gente ter força. Eu acho que nós falamos muito e fazemos muito pouco. A gente estuda muito, mas na hora da prática do amor, a gente é reticente. Será que deve? Será que não deve? A gente julga, a gente avalia, a gente condena. Nós temos que tudo que a doutrina nos traz, tudo que o Evangelho nos faz, pôr na prática, fazer com que o nosso coração se envolva nisso tudo e exercitar, para que a gente realmente seja merecedor de ser chamado de cristão e de ser chamado de discípulo de Kardec. Nós precisamos disso. E uma coisa muito linda que aconteceu com o João Nunes Maia, ele tem uns livros maravilhosos. Ele tem um livro, Francisco de Assis, conta a história de São Francisco, o espírita miramês, o médio João Nunes Maia. Quando o João Nunes Maia estava terminando este livro, chegou na porta da casa dele 24 pessoas que tinham se curado da lepra, usando a pomada do vovô Pedro. Então, o que eu quis passar para vocês é isso. Estudemos todos, mas olhemos os exemplos de amor, de abnegação, que todos aqueles que aprenderam a doutrina espírita puseram em prática, e que nós tenhamos força, coragem de realmente amar, sem muito julgamento, sem muita reticência, sem muito saber se o outro merece ou se ele não merece. A nós cabe auxiliar e não julgar. A gente tem julgado muito, a gente tem avaliado muito, a gente tem condenado muito e amado pouco. Não é para isso que os espíritos superiores mandaram todas essas informações através do maravilhoso professor Divaio Hipólito Allan Kardec. Que nesse momento nós possamos ter os corações mais uma vez repletos de amor, repletos de gratidão, e seguindo o que tem sido pedido muito nas reuniões espíritas mediúnicas, que nós possamos orar pelo planeta. O planeta precisa de oração. E nós somos todos muito importantes. Nós não somos políticos, não somos polícia, não somos ricos, não somos embaixadores, mas somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos o comprometimento de, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas orações, potencializarmos o bem, para que todos no planeta, nós estamos numa grande barca chamada planeta Terra, todos sintam a luz de Deus em seus corações. Então, seguindo a orientação que eles têm pedido muito para que a gente faça oração pelo mundo, vamos fazer essa oração que eu acho muito linda, que é da fraternidade branca, que diz assim: do ponto de luz da mente de Deus, flua luz à mente dos homens, desça a luz à terra.
Do ponto de amor do coração de Deus, flua amor ao coração dos homens. Volte Cristo à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o pequeno propósito à vontade dos homens, a vontade que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz. Mure-se a porta onde mora o mal, que a luz, o poder e o amor restabeleçam o plano na terra. Do ponto a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz. Mure-se a porta onde mora o mal, que a luz, o poder e o amor restabeleçam o plano na terra. Que Jesus nos abençoe e que os nossos corações se interneçam a cada dia com as mensagens evangélicas. Boa noite a todos.